Oi, oi, pessoal. Vamos lá, então. Vamos iniciar o nosso conteúdo a respeito de polinômios. Nós vamos falar sobre a classificação deles. Então, nós classificamos os polinômios de acordo com a quantidade de termos. Então, se ele tem um termo, é um monômio. Se tem dois termos, binômio. Três termos, é um trinômio. E quatro ou mais termos, um polinômio. Então, essa classificação é feita de acordo com a quantidade desses termos. Então, no caso desse, ele está sozinho, não está somando com mais ninguém, então nós chamamos de monômio. Esse só tem duas partes que estão subtraindo uma com a outra, binômio. Uma, duas, três partes, trinômio. Uma, duas, três, quatro partes ou mais, polinômio. Então, segundo o que nós aprendemos, se aqui eu tenho 1, 2, 3 termos, logicamente, então, eu tenho um trinômio. No caso da letra B, se eu tenho 1, 2 termos, obviamente, eu vou ter, então, um binômio, certo? No caso da letra C, eu tenho apenas um termo, porque ele não está somando com ninguém, nem diminuindo, então, eu tenho um monômio. Certo. No caso da letra D, nós temos aqui um termo, dois termos. Temos, então, um binômio. A letra E, ela não está somando nem diminuindo com ninguém, então nós sabemos que é um monômio, certo? Agora, com relação à letra F, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 termos. Então, nós vamos denominá-lo de polinômio. Aqui ele não está somando nem diminuindo com ninguém, só um termo. Então, nós temos aqui um monômio, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3 termos, trinômio. E com esse que tem apenas dois, nós temos um binômio. Justamente, pessoal. Então, essa é a classificação que deve ser feita de acordo com a quantidade de termos. Eis a pergunta que não quer calar. Como eu faço para resolver esse tipo de exercício que nós mostramos agora, questão de polinômios? Eu devo reduzir os termos semelhantes. O quê? Isso, eu devo formar grupos com aqueles que são parecidos. Então, se eu tenho... Vamos mostrar um exemplo aqui no exercício 17, a letra A. Eu farei o 17, letra A, como exemplo, para que vocês possam fazer as outras letras do número 17. O exercício 17, ele está na página 77 do livro 2, e ele diz assim: escreva um polinômio em sua forma reduzida. Então, nós vamos escrever cada um desses polinômios na sua forma reduzida. Como que isso vai funcionar? Você tem que olhar os grupinhos que eles têm e você vai montar grupinhos de quem é parecido com quem. Então, vamos lá? Vamos tentar, então, montar alguns grupos parecidos aqui? Certo. O primeiro grupinho que eu poderia montar seria o grupinho do x ao quadrado. Vamos encontrar quem é que está aqui? Então, eu tenho aqui o 2x ao quadrado e o menos 3x ao quadrado para montar um grupo. Certo? Então, eu vou montar o grupinho com eles. Resumindo, então, vamos colocar aqui do lado 2 positivo com menos 3 negativo. Quem que vai sobrar dessa união aqui? Eu tenho R$2 para pagar e devo R$3. Eu vou continuar devendo R$1, certo? Então, vamos lá. Nesse caso, eu posso colocar aqui menos 1x ao quadrado. Por quê? Porque eu utilizei o grupo do x ao quadrado. Agora que eu já fiz a união do grupinho, da panelinha do x ao quadrado, eu vou continuar fazendo o quê? Copiando os demais. Então, eu venho e copio o menos 5x, o mais 3, venho e copio também o x ao quadrado, eu não vou copiar porque eu já resolvi. O menos 3... e o mais 7x. Sobrou quem agora? Já que eu já organizei a panelinha do x ao quadrado. Agora eu tenho que trabalhar com a panelinha do x sozinho. Então, vamos lá? Eu tenho um x sozinho aqui e tem outro x sozinho bem aqui.
Vamos unir esse pessoal aí, gente, na festa? Então, vamos lá. Eu tenho aqui menos 5x e tenho mais 7. Então, resumindo, eu estou devendo R$5 e eu tenho 7 para pagar. Dessa união vai sobrar quanto para mim? Mais 2. Então, eu posso copiar apenas o menos 1x². E dessa união de menos 5x com 7x, nós encontramos mais 2x. E agora eu vou apenas copiar os demais que sobraram, que seria o mais 3 e o menos 3. O 7x eu não copio porque eu já resolvi ele. Ok. O que eu posso fazer agora? Posso agora reunir a panelinha dos números sozinhos. Quem é a panelinha dos números sozinhos? Eu tenho aqui o mais 3 e o menos 3. Só que, quando eu unir mais 3 com menos 3, o que vai acontecer? Se eu tenho, pessoal, no caso, eu tenho aqui mais R$3 dentro da carteira, mas eu estou devendo R$3, o que vai sobrar para mim? Nada. Então, nesse caso, eu posso apenas eliminar os dois. E o que vai sobrar desse polinômio que eu trabalhei aqui? Apenas menos x² mais 2x. Foi a única coisa que sobrou daquele polinômio tão grande, foi apenas esse resultado lindinho que nós encontramos bem aqui. Certo, pessoal? Então, esse foi o exemplo que eu quero deixar para vocês. Vocês vão seguir o mesmo método na letra B, na letra C e na letra D. E eu corrijo na próxima aula. Beijo, beijo. Até!